Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, eu quero dar continuidade às mensagens do livro de Jeremias. Hoje eu quero ler o capítulo 2. Provavelmente vocês ficarão sem entender por que eu não li o versículo 11 em diante do capítulo 1. Muito bem, amados, mas no decorrer desse estudo nós estaremos citando algumas passagens que se referem aos versículos anteriores. Mas hoje eu quero entrar sobre aquilo que Deus ordenou a Jeremias acerca do perigo que há quando o ser humano desvia, quando há um desvio espiritual acerca do amor de Deus. Jeremias começa o capítulo 2 da seguinte maneira: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposário, quando andava após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias das suas novidades para todos os que o devoravam. Eram tidos por desculpa, o mal vinha sobre ele, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, em toda a família da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustifica achar os vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após vaidade e tornando-se leviano. E não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra ermos e de covas, por uma terra de seguidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homens algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comer dos seus frutos e o seu bem, mas quando nele entraste, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Portanto, passai as ilhas de Quetim, e vede e enviais a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve algumas nações que trocassem os seus deuses, posto não serem deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céu, e honraria vós ficais verdadeiramente desolado, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades a mim. Me deixaram o manancial da água viva e cavaram cisternas rotas que não têm as águas.
Acaso em Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, vós veio ser preso? Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, Deus de bondade, eis-me aqui, Pai, na Tua presença, neste momento, entrando, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Eu te peço, meu Deus, uma unção, uma porção gloriosa, para que eu venha, ó Deus, trazer uma mensagem oriunda do Teu coração, ao coração do Teu Filho, Pai, da Tua igreja, uma orientação divina, através destas mensagens oriundas, Senhor, dos exemplos dados pelo profeta Jeremias, para cada irmão e cada irmã que necessita ouvir esta mensagem, Pai. Este, ó Deus, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero hoje falar-vos acerca do perigo de desviarmos da presença de Deus. Observamos, amados, que não obstante as reprimidas e o protesto de Jeremias, os judeus continuavam a viver como se Deus não existisse. Os judeus passaram a viver de uma maneira que escarneciam eles do Senhor, alegando: Ele nos fez bem, Ele nem mal, Ele não nos fez bem, nem não nos fez mal. Do rei aos mais humildes, dos súditos, achavam-se todos indiferentes ao Eterno e às palavras de Deus. Em consequência da sua apostasia, seriam eles exilados. Segundo a promessa de Deus, o povo de Israel seria exilado, seriam enviados ao exílio, porque eles tinham sido desobedientes ao Senhor nosso Deus. Deus havia dito a Jeremias, aqui no versículo 11, ele diz assim: ainda vem a mim, do capítulo 1, a palavra do Senhor dizendo: que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse: meu Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus começou a tratar acerca do pecado de Israel, dizendo que ele velava pela sua palavra para cumprir. E vemos no versículo que prossegue dizendo: o Senhor disse para Jeremias que... E veio novamente a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, dizendo: que vê, Jeremias? Eu disse: vejo uma panela fervente, cuja face está para a banda do norte. E disse: meu Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco toda a família do reino do norte, diz o Senhor, e virá cada um e porá o seu trono à entrada da porta de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra toda a cidade de Judá. E eu pronunciarei contra ele os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e encurvaram-se diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge o teu lombo e levanta, e dize-lhe tudo quanto eu te mandar. E não desanime diante dele, porque eu farei com que não tema a sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerá contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Foi isso que Deus disse para Jeremias.
Deus começa a falar para Jeremias que o povo estava em pecado, que o povo seria escravizado, que o povo seria levado para o exílio, mas que Jeremias deveria abrir a sua boca e começar a falar, que deveria proclamar que havia maldade no meio do povo, que havia pecado no meio do povo. Mas Deus também disse para Jeremias que eles não ouviriam Jeremias, que eles iriam pelejar contra Jeremias, que eles iriam batalhar contra Jeremias, mas que o Senhor prometeu para Jeremias que todos aqueles que se levantassem contra Jeremias não iriam prevalecer, porque o Senhor era com Jeremias. Agora, Deus manda que Jeremias venha a exaltar o povo ao arrependimento. Manda que Deus fala para Jeremias que ele deveria agora profetizar que havia uma necessidade de que os profetas, os reis, os sacerdotes se convertessem a Deus. Desde os mais altos até os menores deveriam se arrepender. Porém, o povo teimava. Eles teimavam em estar em seus pecados. Eles teimavam em continuar no seu pecado. Será que não estamos praticando o mesmo erro que o povo de Judá estava praticando no período de Jeremias, amados? Será que nós não estamos incorrendo nas mesmas práticas do erro que havia naquele período de Jeremias? Estamos nós vivendo como se Deus não existisse? Não terá chegado o momento de buscarmos um avivamento real, um avivamento que venha a trazer-nos edificação, um real avivamento abrangente, um avivamento que nos constranja a voltar à manjedoura do Calvário e ao cenáculo de Cristo Jesus? Neste dia, amado, precisamos compreender que o profeta repreendeu a apostasia que irradiou-se em Jerusalém, contaminou a todos os filhos de Israel que vivia na terra de Judá. O que realmente ocorreu na terra de Judá no período de Jeremias foi que houve uma apostasia. O povo apostatou-se da fé. E não é diferente no período de hoje, amados. Nós temos percebido que o povo, que a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, tem apostatado a fé, tem se contaminado com o pecado. Há um termo que traz a definição sobre apostasia, que significa afastamento ou abandono consciente e premeditado da fé, que nos vai revelando por intermédio do nosso Senhor Jesus, aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o desvio que conduz a uma morte, não é uma morte física, mas uma morte espiritual. O ser humano, ele mesmo estando vivo fisicamente, ele pode estar morto espiritualmente, o seu interior ter morrido, estar morto perante a presença de Deus. A apostasia causa isso, amado. A apostasia de Israel constituía-se estar em um lado no abandono do único e verdadeiro Deus, conforme revelado na lei e nos escritos sagrados, e do outro, ele acabou se afastando de Deus e apegando-se aos ídolos e ao costume dos povos vizinhos. Isso ocorreu na terra de Judá, no período de Jeremias. Israel abandonou o único verdadeiro Deus para seguir então os costumes dos povos, a adorar ídolos dos povos, daqueles povos ímpio que era vizinho de Judá. Este abandono serviu como uma afronta para Deus. Deus
Ele ama cada um de nós, mas Ele não permite que nós venhamos servir a dois senhores. Ou servimos a Ele, o único Deus verdadeiro, ou servimos aos outros deuses, mas jamais poderemos servir a dois deuses. O único Deus verdadeiro, Ele não aceita dividir a sua glória com outros deuses que não é Deus. Deus convoca Jeremias a fim de que abrisse sua boca, que brandasse contra a rebeldia da casa de Judá. Essa era a missão de Jeremias. Jeremias, portanto, deveria exaltar o rei, a obediência, conclamar o sacerdote, a santificação, que buscar que o sacerdote viesse novamente a exercer o verdadeiro sacerdócio. Precisamos, amados irmãos, entrar na presença de Deus. Precisamos que venhamos estar preparados a nossa vida a fim de exortar com ousadia e integridade todas as pessoas que necessitam do conselho de Deus. Precisamos então nos policiarmos para que não venhamos praticar o mesmo erro que ocorreu no período de Jeremias. Então Jeremias precisava mostrar os falsos profetas e alertar o povo quanto à desgraça que se avizinhava da sua fronteira. A ordem do Senhor era mais do que explícita. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor. Esse era a ordem dada por Deus a Jeremias no capítulo 2, versículo 1 e 2. O profeta Jeremias haveria de falar em o nome do Senhor. Ele deveria chegar ao povo e dizer: assim diz o Senhor, pois ele estava representando ali ao próprio Deus. Falaria ele em nome do único verdadeiro Deus. Todo Israel deveria reconhecer que Jeremias era de fato um autêntico profeta de Deus e não um mero crítico social. Como temos pregado a palavra de Deus, amados? Como nós estamos agindo nos dias atuais? Como estamos pregando? Será que estamos sendo um autêntico profeta? Ou estamos simplesmente abrindo nossa boca e repetindo palavras de outros pregadores? Precisamos ver isso. Qual é a palavra que estamos utilizando? Será que a essência de Deus está em nossa vida? Será que estamos usando o nome de Deus? Ou estamos agindo em nosso próprio benefício? Agindo como se nós fôssemos aquele que tem o poder? Ou queremos exaltar a glória de Deus em nossa vida? Amado, ou usamos o nome de Cristo, ou a semelhança de Paulo, estejamos preparando a fim de exaltar com ousadia, integridade todos os conselhos de Deus. Pois Paulo, ele seguiu o exemplo de Cristo. Atos do Apóstolo, capítulo 20, verso 7. Somente assim teremos condição de erradicar a apostasia que ameaça a pureza da Igreja de Cristo na atualidade. Precisamos ser autêntico. Ser autêntico é não politicamente correto como as pessoas querem. As pessoas querem hoje ouvir. Eu já tenho vos dito sempre, amado, tem muitas pessoas que mandam a mim pedindo que venha orar por divina revelação. Eles querem ouvir revelação. Tem pessoas correndo atrás de falsos profetas para ouvir aquilo que eles querem.
E esses falsos profetas usam a ignorância das pessoas para profetizar mentira. Para profetizar mentira para vocês, para te enganar. Não se deixe enganar pelas mentiras desses falsos ministros do Evangelho, desses falsos profetas que falam somente coisas para massagear seu ego. Você não precisa disso, meu irmão. Você não precisa disso, minha irmã. Você precisa da libertação pelo poder inefável da glória de Cristo Jesus, pelo poder que vem do alto, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser liberto pela glória de Cristo Jesus. Você precisa ter a palavra de Cristo gravado na tábua do teu coração. Você precisa ser direcionado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então você não precisa ficar correndo de um lado para outro atrás de falsos profetas, desses profetas que vivem profetizando de montão, distribuindo muitas vezes dom, distribuindo muitas vezes chave, muitas vezes até apartamento, até fazendo casamento que não é casamento legítimo por Deus. Quantas profecias furadas existem por aí? E Jeremias recebe um chamado para falar verdadeiramente. Este deve ser o nosso objetivo, amado. Proclamar somente a verdade, ser autêntico e não ser apenas politicamente correto. Este é o mal que atinge muitos pregadores. A síndrome a síndrome do politicamente correto. Sacrificam a genuidade que há no coração dos próprios servos de Deus, transformando a verdade do Evangelho em própria mentira, usando o Evangelho disfarçado no altar para seu próprio interesse, fazendo aquilo que é abominável perante os olhos do Senhor. Jeremias, porém, fora chamado para ser um autêntico, tendo como único compromisso proclamação da verdade, proclamação da palavra de Deus. Ouço, disse ele, exaltar ao rei e aos nobres e aos povos. Precisamos, amados irmãos, seguir exemplo de Jeremias. Assumamos nossa posição como homem de Deus. Preguemos corajosamente a sua palavra, ainda que isto venha a custar a nossa própria liberdade, a nossa própria vida. Precisamos anunciar com ousadia, proclamar com ousadia, falar a verdade. Não precisamos disfarçar o Evangelho. Não, amados. Precisamos simplesmente nos alimentar da palavra de Deus. Utilizar aquilo que o Senhor diz. Ata a minha palavra na tábua do teu coração. Escreva na tábua do teu coração. E quando você andar, Ele te guiará. Será luz para a tua vida. Precisamos disso, amados. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje, um pouco mais tarde. Mas estarei me preparando para a semana que vem voltar à atividade normal. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos proteja. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia e de bondade, eis-me aqui, Pai, te agradecendo por este momento, por essa ministração da Tua palavra, pois só o Senhor pode me dar da Tua graça inefável, do Teu poder inefável. Só o Senhor pode me dar, Senhor, sabedoria. Só o Senhor pode corrigir a rota da minha vida. Só o Senhor pode alimentar-me através do Teu Espírito Santo. Então, Senhor, entra, Senhor, no lar deste meu irmão, desta minha irmã que me ouve, Pai. Entra, Senhor, na casa. Entra, Senhor, nos projetos, na família, Pai. Ó Deus amado, seja o alicerce, seja o baluarte, seja, Senhor, o escudo, a fortaleza de cada irmão, de cada irmã. Este meu pedido, Pai,
em o nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe e vos guarde, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?